E a gente vai para o Executivo, a gente vai para o Ministério de Minas e Energia, porque um assunto vem dividindo a população do Brasil. Houve até uma pesquisa Datafolha, a última pesquisa Datafolha sobre esse assunto, horário de verão, mostra que 47% da população brasileira é favorável ao horário de verão. Muita gente, aí com medo do horário de verão retornar, houve um anúncio na última quinta-feira do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que concedeu uma extensa coletiva de imprensa para falar sobre esse assunto. O horário de verão não vai voltar nesse ano, para quem não gosta, como eu também não gosto, não fiquem preocupados, mas o ministro deixou claro que ele pode mudar de ideia no ano que vem. Caso seja necessário, o horário de verão pode sim voltar no verão de 2025, mas a gente ainda tem um ano aí para que essa decisão seja tomada, caso, claro, ela venha a ser tomada. A preocupação do Ministério de Minas e Energia é que a gente estava no ano, se eu não me engano, há mais de 70 anos não havia uma seca, um recesso aí de água no país, como não havia há muitos anos, então essa era a maior preocupação. De acordo com o ministro, as chuvas voltaram, a água foi restabelecida, então, por enquanto, isso não seria um problema. A produção tem um VT para rodar sobre esse tema, horário de verão? Se tiver, já vou pedir para rodar para a gente. Hoje, na última reunião com a ANS, na verdade, ontem à noite em videoconferência e hoje numa reunião presencial, chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética assegurada, há o início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar, depois do verão, em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E quando eu faço esse parêntese, eu faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. Portanto, ela deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. Mas não é só a questão hídrica que preocupou o governo nesse assunto de horário de verão. As empresas aéreas também se manifestaram e disseram que, se isso fosse mesmo modificado, que elas precisariam de um prazo para se adaptar. O governo federal também não quer muito mexer nessa história de empresa aérea. Até aqui no próprio Metrópolis, nós entrevistamos o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e ele disse aqui para a gente, em primeira mão, à época, que esse era o primeiro ano, a primeira vez que o governo federal estava liberando um crédito para as empresas aéreas. Vimos algumas empresas aéreas com problema financeiro, como, por exemplo, a Gol, que estava respondendo aí a um processo judicial lá nos Estados Unidos e quase decretando falência. Então, o governo federal decidiu abrir essa linha de crédito para as empresas aéreas poderem comprar mais aeronaves, poderem abastecer, digamos assim, a linha aérea do país de uma forma melhor, para que os brasileiros sejam melhor abastecidos de aviões, até para que o valor das passagens e do combustível também tenha uma queda. Com essa abertura de linha de crédito para as empresas aéreas, não é o momento do governo Lula também bater de frente com elas, que precisam crescer e não precisam de problema aí com passagem e com horário de verão. Vale lembrar também que houve uma especulação de que o horário de verão poderia voltar antes do primeiro turno das eleições. Quem não gostou nadinha disso foi a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, que acendeu o alerta e acabou indo conversar com o governo e falar: olha,
Não acho que seja a melhor opção que o horário de verão seja retomado antes do primeiro turno das eleições ou antes do final das eleições, porque nós batalhamos para que neste ano as eleições municipais comecem e terminem no mesmo horário em todos os estados do país. Então ela que foi atrás e pediu para que isso também não acontecesse durante o período eleitoral, e não vai acontecer de jeito nenhum, talvez apenas lá no verão de 2025.